Ele gostava bastante de qualquer coisa relacionada a teatro, a artes, a leitura também, ele sempre teve interesse, porém ele nunca teve ninguém que tivesse a vontade ou a paciência de ensinar a ele qualquer coisa. Então, o ente familiar que o Lestat realmente se conecta mais, e é com o apoio dela que ele segue para Paris com seu amante barra amigo Nicolas. O Louis fica com muita raiva do Lestat por não dizer mais informações sobre o que é ser vampiro, e daí o Louis julga que o Lestat não sabe nada, mas o Lestat, ele sabe muita coisa do que é ser vampiro por conta de apenas ir lá e, tipo, se meter onde ele não é chamado, porque ele é desses. E aí, gente? Gostaram do meu cabelo? Nova fase do canal. Hoje eu vou falar sobre a continuação das Crônicas Vampirescas, segundo livro. Esse livro é basicamente a consequência do primeiro. Né? Óbvio que é a consequência do primeiro. É o caso de todas as sequências de todas as sagas e crônicas do mundo. Quando eu digo que esse livro tem o valor mais ou menos de um primeiro livro da saga, é no sentido de ele explica basicamente tudo do universo das crônicas vampirescas. Por exemplo, conta a história dos vampiros originais, basicamente mais ou menos como tudo começou, e também explica um pouco mais sobre a capacidade de cada vampiro, os poderes que cada vampiro pode realmente realizar, e também conta sobre a criação do Teatro dos Vampiros, que é um nome em francês no qual eu não sei pronunciar. O primeiro livro é o Louis fazendo a entrevista, né, e dando toda a perspectiva dele sobre os fatos e situações que ocorreram com ele. Tem as interpretações do Louis. E daí, quando esse livro é publicado, o Lestat fica meio que pé da vida. E aí ele fala, não é justo porque tem muita coisa que o Louis não sabe. E então, de certa forma, essa continuação serve de primeiro livro, porque normalmente é o primeiro livro que mostra, que explica tudo, né, de certa forma, todos os aspectos do universo e tal. E nisso, na verdade, vai acontecer no segundo livro, que é O Vampiro Lestat. É um livro bem grosso, sim, bem grosso, mas é um livro bem bom também. Nesse livro a gente entende um pouco mais sobre a personalidade do Lestat e um pouco sobre a sua rebeldia e um pouco também da sua história. Isso faz com que a gente entenda e tenha um pouco mais de empatia, porque o Louis, quando ele apresenta esse personagem, né, ele não entende essa personalidade do Lestat e só critica. E as personalidades deles são realmente muito diferentes. Eles são tão diferentes, o Lestat é tão diferente do Louis, que o Louis queria ter, por exemplo, a coragem do Lestat para certas coisas, sabe? Até a Anne Rice brinca na entrevista falando que o Louis representa ela, a própria autora, e o Lestat representa quem ela gostaria que ela fosse, né? Com isso, Lestat conta sobre completamente tudo da sua vida e pós-vida. Ele conta desde o momento que ele nasceu e sua família e tal, que era uma família nobre, e ele, de certa forma, era um ente familiar rejeitado pela família, né? E que, por causa basicamente de seus interesses, ele gostava bastante de qualquer coisa relacionada a teatro, a artes, a leitura também, ele sempre teve interesse, porém ele nunca teve ninguém que tivesse a vontade ou a paciência de ensinar a ele qualquer coisa. Então ele sempre teve que fazer tudo por conta própria, apenas motivado pelos seus interesses. Isso irritava todo mundo da família, porque todo mundo dizia que ele devia seguir um certo caminho, no caso, ser o nobre que ele sempre deveria ser, e na época trabalhar com teatro não era muito legal, não era uma parada muito de Deus, assim, já que o teatro também é muito ligado ao deus Dionísio, que é um deus pagão. Ele gostava muito de buscar conhecimento e num certo momento da vida ele até buscou esse certo conhecimento tentando virar parte do clero, né? Só que a gente meio que dá a entender de que a família não tinha dinheiro pra bancar tudo isso, embora eles sejam nobres e tal, mas eles não tinham dinheiro.
ele ficou muito frustrado com isso, com essas questões dos livros também. E isso até mostra o porquê no primeiro livro o Lestat fica um pouco com raiva do Louis por questão das leituras e tal. É meio que consequência disso, sabe? Parece que é um certo recalque. Eu não sei, foi essa interpretação que eu tive. Eu não sei se vocês vão pensar a mesma coisa. A gente também é apresentado a mãe do Lestat, que é uma personagem muito interessante. É o ente familiar que o Lestat realmente se conecta mais. E é com o apoio dela que ele segue para Paris com seu amante barra amigo Nicolas, e ele trabalha como ator num teatro de média barra alta renda, mais ou menos, e tá tudo dando muito certo, até que ele é encontrado por um vampiro chamado Magnus, que ele decide passar sua herança vampiresca para o Lestat, todo o seu tesouro que ele coletou por anos. Daí começa a vida do Lestat como vampiro. Também a busca do Lestat por conhecimento. Porque o Lestat, porque o vampiro que o criou, ele se mata logo após de criá-lo. Então Lestat, como antes ele já estava muito acostumado a tudo que ele queria, tudo que ele tinha interesse em buscar sozinho, ele aprendeu sozinho como se tornar um vampiro. Uma questão do primeiro livro, do Entrevista com o Vampiro, eu acho que ele não sabe exatamente passar conhecimento, também não tinha o porquê dele passar conhecimento, sabe? Ele nunca conseguiu a ajuda dos outros para obtê-lo. Então mostra também como que uma diferença grande do Louis e do Lestat, porque o Louis fica com muita raiva do Lestat por não dizer mais informações sobre o que é ser vampiro, e daí o Louis julga que o Lestat não sabe nada, mas o Lestat, ele sabe muita coisa do que é ser vampiro por conta de apenas ir lá e, tipo, se meter onde ele não é chamado, porque ele é desses. Ele, tipo, ele é rebelde, o pessoal fala, não faz isso, vai dar ruim pra todo mundo e pra você. Ele fala, tá bom. Mas aí é a mesma coisa que nada, porque ele vai lá e faz de qualquer forma, sabe? É como se, tipo, entrasse no ouvido e saísse pelo outro. Mas enfim, ele aprende também da pior forma como é imprescindível você refletir mais sobre quem você vai ou não transformar em vampiro. Isso é muito importante, porque nem todo mundo é apto para isso. Então, a gente percebe que a transformação do Louis não é por um acaso. Enfim, e nesse livro tem, como no primeiro livro, tem bastante contemplação, é bem contemplativo também, só que é tão contemplativo ao ponto de dar a sensação de que a gente tá em um looping. Mas enfim, isso a gente dá uma relevadinha, assim, né? Essa contemplação toda foi uma coisa que eu gostei no primeiro livro, porém nesse livro aqui eu fiquei um pouco cansada. Só que tudo bem, supera. Embora o Lestat seja aquele personagem de que também não tem muita paciência pra certas coisas, que ele toda hora tá, tipo, querendo renascer das cinzas, vamos falar assim, tipo, ai, tá bom, isso aconteceu, vamos partir pra outra. É o Lestat que realmente faz todos os acontecimentos do livro, sabe? É ele que provoca tudo. Então tudo começa com a responsabilidade dele e termina com a responsabilidade dele. É sempre assim. E aí chega pros dias atuais, no qual o Lestat resolve acordar depois de uma bela soneca embaixo da terra. E daí ele fica apaixonado pelos gêneros musicais que surgiram, novos. E daí ele resolve criar uma banda. E nisso, explanar para Deus e o mundo o que são os vampiros, as histórias nas quais ele realmente viveu, porque o Lestat, ele diz isso no livro que por que você não conta? Porque tudo tem que ser um segredo na vida dos vampiros. E daí ele resolve montar essa banda, né, e contar a história dos vampiros, principalmente pelo que eu entendi, né, registro histórico, e também por babação de ovo, porque ele gosta de uma babaçãozinha de ovo. Essa foi minha resenha sobre O Vampiro Lestat, da Anne Rice. Eu tava muito animada pra ler esse livro porque eu gosto muito do Lestat. Só que eu gostei mais do primeiro livro. Mas enfim, estranho, né? Eu tô muito animada para ler o terceiro livro, que é A Rainha dos Condenados, que conta mais sobre os vampiros originais e tal. E é isso, galera. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Twitter. E é isso, tá bom? Muito obrigada. Tchau!